Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados e cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Alentejo, o Dr. José Robalo, a quem agradeço a presença nesta audição, bem como a sua intervenção que já fez inicialmente. O requerimento do PCP apresenta 3 temas que consideramos importantes, mas há um que, pelo elevado número de perdas humanas associadas, o Grupo Parlamentar do PSD considera mais relevante: as condições de prevenção e combate a surtos de Covid-19 em lares de idosos, designadamente em Reguengos de Monsaraz. E a minha intervenção vai centrar-se exatamente sobre este tema. Este propósito, começo por dizer que, sabendo-se que há 6 meses a situação dos lares portugueses era uma bomba relógio, é espantoso que o Governo e as autoridades de saúde tenham demorado tanto tempo a tomar medidas para proteger os elementos mais fragilizados da nossa sociedade, os idosos institucionalizados. E o resultado está à vista de todos. Morreram mais de 700 idosos em lares, cerca de 40% do total de mortos. Em Reguengos de Monsaraz morreram 16 pessoas em apenas 3 semanas, ainda que com a agravante de, em alguns dos casos, tal não se dever a Covid, mas sim a desidratação e a desnutrição. E o que se pergunta, e não pode deixar de se perguntar, é: como foi isto possível? Por que razão os idosos que residem em lares não tiveram o apoio de que precisavam, como sucedeu em Reguengos? Sr. Presidente, todos nos lembramos ainda, e já aqui foi falado, das infelicíssimas expressões do Sr. Primeiro-Ministro, quando chamou cobardes aos médicos, referindo-se aos que, alegadamente, não teriam prestado serviço naquele lar, supostamente em cumprimento de uma ordem sua. O que lhe pergunto, o que tem que ser perguntado, é se o Sr. Presidente da ARS do Alentejo alguma vez disse ao Sr. Primeiro-Ministro que havia médicos que se recusavam a prestar serviço nos lares com surtos de Covid. Se o disse, e se essa recusa existiu verdadeiramente, pergunto-lhe, Sr. Presidente da ARS do Alentejo, quem são esses médicos? Instaurou-lhes os devidos processos disciplinares? A quantos médicos foram feitos os processos disciplinares? É que se o não fez, Sr. Presidente, se não instaurou esses processos e não identifica esses médicos, o país só pode concluir o seguinte: o Sr. Presidente da ARS do Alentejo deu informações falsas ao Sr. Primeiro-Ministro, e isso é grave. Ainda sobre o lar de Reguengos, uma outra questão. O relatório da Ordem dos Médicos apontou como uma das razões para o desenvolvimento do surto de Covid-19 nesse lar a convivência no mesmo espaço de pessoas infectadas com pessoas não infectadas. Gostaria, pois, de lhe perguntar que comentário lhe merece esta informação e como explica esta demora na separação entre infectados e não infectados. O mesmo relatório revela também que não havia plano de contingência no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva. Confirma-se a inexistência do plano de contingência? Nesse caso, qual foi o impacto da ausência do plano de contingência no agravamento do surto? Continuando a citar o mesmo relatório, muitos idosos chegaram ao Hospital de Évora em condições de desidratação e de subnutrição. Houve casos recorrentes de falta de medicação a doentes crónicos, chegando a faltar insulina para diabéticos. Cumpre recordar, simultaneamente, que elementos da direção desresponsabilizaram-se do sucedido, afirmando que assim que o surto sucedeu, deixaram de ter competência para gerir o lar, passando essa função a ser assumida pela saúde pública. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, confirmam-se os casos de desidratação e de desnutrição nos idosos deste lar? Em caso afirmativo, a quem deve ser assacada essa responsabilidade? A direção do lar perdeu a capacidade de gestão da unidade, tendo esta passado para a saúde pública? Pergunto-lhe finalmente sobre este tema. Considera ou não que a Ordem dos Médicos devia ter elaborado este relatório que permitiu ao país saber em que condições funcionava o lar de idosos da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz? É que, pelo depoimento do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, parece claro que esse relatório era dispensável. E vou deixar para a minha outra intervenção os temas